Com a civilização da Estrela Azul em apenas 0.7 nível, os alienígenas nunca ousaram tocar um único cabelo, depois de eu construir a Estrela Azul por 3 anos. Todas as criaturas estelares entraram em pânico. Como é que Lanshin está cheio de deuses? Quando eu acabei de transmigrar para Longuo por 3 dias. Eu me tornei o deus nos corações de todo Longuo apenas porque eu obtive o sistema de propriedade material desafiador do céu ao transmigrar no tempo e no espaço. Pensando nisso, estou imediatamente me preparando para usar meu inglês aplicado pouco familiar para experimentar um pouco. Todo o seu inglês aplicado assistido obteve proficiência em inglês cotidiano, com o lembrete aparecendo em sua mente. Você abriu a boca e disse fluentemente uma frase em inglês. O nível de inglês é tão padrão que, se você não olhar para o rosto, os estrangeiros que vêm aqui pensariam que você é o vizinho ao lado. Esse é o charme de desafiar o céu com propriedades materiais? Se a dificuldade de tal linguagem é apenas uma pequena quantia de orientação científica para desafiar o céu com propriedades materiais, talvez você possa desafiar algo mais difícil, como algo que não existe na realidade. Frequentemente assistindo a várias imagens de fantasia e filmes de magia estrangeira, talvez você possa usar essa coisa inexistente. Teste o limite de sua natureza material. Finalmente, determinei o reino místico de teletransporte usado por magos nos filmes da Marvel. Os espectadores que assistiram Homem-Aranha 3 sabem que o reino místico de teletransporte usado por magos, se tal coisa puder ser feita. Isso equivale a ter arbitrariedade de teletransportar a Terra à vontade. Depois de determinar o objetivo, assista imediatamente a vários materiais. Eu não sei quanto tempo se passou, a voz familiar tocou em sua mente novamente. Jim, você assistiu à fabricação do reino místico de fabricação do reino mágico e obteve a planta do reino místico de fabricação. Ouvindo a voz em sua mente. Raushi, você não pôde deixar de estalar a língua e começou a observar os desenhos. Inalar e exalar minério de ferro. Minério de Hong, além de extrair substâncias de verdadeira energia de acordo com as especificações, e usar as substâncias genéticas extraídas. Para sobreviver no minério, este é o processo de fabricação explicado nos desenhos, mas sob sua natureza material de um dia. Tudo não é um problema. Use todas as suas economias para comprar materiais. O tempo é como encurtar. Em um piscar de olhos, passaram-se vários dias antes que você criasse o primeiro reino místico. Você pegou o reino místico com delicadeza. Então coloque-o em seu dedo com um rosto cheio de entusiasmo, desenhando círculos no ar e murmurando em seu coração. Indo para o banheiro, no segundo seguinte, a luz dourada foi apreciada. Então um portal se abriu no ar, e um banheiro com azulejos de certa estrela apareceu do outro lado do portal. Olhando para o banheiro do outro lado do portal, você cerrou os punhos animadamente. Agora é hora de aproveitar. Onde devo ir viajar? Ao mesmo tempo, na encosta da montanha mais alta do mundo. Desafiando a escalada de Zulangma Fengu durante uma transmissão ao vivo global, como apresentador. Enquanto o modelo da câmera era apresentado, a transmissão ao vivo explodiu, com uma luz dourada aparecendo na clareira da encosta. Um círculo dourado perfeito apareceu na lente, e olhando através do círculo, à vista estavam as instalações da cidade, e um jovem de aparência muito bonita estava vestindo um casaco militar. Carregando uma deslumbrante bandeira nacional da China, apareceu dentro do arco circular. O apresentador pensou que ele estava tendo mal de altitude. Esfregou os olhos para ter certeza, mas você não sabe nada disso. Você enfiou a bandeira despreocupadamente em uma encosta e voltou satisfeito através do portal do reino misterioso. À medida que sua figura desaparecia, o portal fechou rapidamente, deixando apenas a bandeira tremulando ao vento frio. E inúmeros fotógrafos que descobriram esta cena ficaram maravilhados, e até mesmo estrangeiros assistindo a transmissão ao vivo. Exclamaram: "Uau! A humanidade evoluiu novamente! A China já tem essa tecnologia! Meu Deus, a China vai dominar o planeta Terra!" Inúmeras pessoas ficaram boquiabertas neste momento. Chocado, este mundo realmente tem magia de teletransporte? A China tem uma tecnologia tão terrível escondida? Essa pesquisa quente que apareceu do nada varreu quase todos em casa e no exterior. Aqueles que tinham uma rixa com a China ficaram chocados. Especialmente o pequeno Dia está com o coração na garganta, porque todos sabem o quão aterrorizante é esse método. As embaixadas de vários países ligaram para a China para perguntar sobre a situação. Mas o lado da embaixada chinesa também estava sobrecarregado, então eles só podiam se esquivar. Oficiais chineses em vários locais finalmente bloquearam um homem de meia-idade vestindo um terno Zhongsan e óculos de aro preto em uma área cênica. Vendo sua figura,
eles rapidamente o alcançaram. Camarada, espera um momento. Você, que foi parado, ficou surpreso, mas ainda assim parou e olhou para eles com uma expressão perplexa. Camarada, desculpe incomodá-lo. Sou Zhang Vanji, um oficial chinês. Eu gostaria de perguntar em qual tecnologia você confia para o teletransporte. Claro, você pode não querer dizer. Ouvindo as palavras de Zhang Vanji, você de repente entendeu que ele provavelmente se expôs por teletransportar muitas vezes, o que atraiu a atenção dos departamentos relevantes. Mas este reino misterioso de teletransporte realmente não tem muito valor. Então, depois de um momento de hesitação, você disse: tudo bem, eu confio no reino misterioso de teletransporte em minha mão para me teletransportar por todo o país. Ouvindo isso, Zhang Vanji ficou pasmo. Então ele moveu seus olhos para o reino misterioso em seu dedo com um olhar chocado. Como uma coisa tão pequena pode transportar pessoas para todos os lugares? Isso não é científico. Mas o fato está bem na frente dele, então ele não pode deixar de acreditar. Não sei quanto tempo faz. Só então Zhang Vanji recuperou sua mente chocada e olhou avidamente para o jovem camarada. Quais são os requisitos especiais para o seu reino misterioso de teletransporte? Você pensou por um momento ao ouvir isso. Você assentiu e balançou a cabeça novamente. Há algumas restrições, mas é o mesmo que nenhuma restrição. Apenas pessoas com mentes e crenças relativamente fortes podem usar o reino misterioso de teletransporte. Essa resposta ambígua deixou Zhang Vanji um pouco confuso. Uma série de pensamentos confusos encheu a mente de Zhang Vanji. Quase queimou sua CPU, mas ele se acalmou imediatamente porque sua principal tarefa não era essa. Jovem camarada, pergunto formalmente, seu reino misterioso de teletransporte pode ser vendido para o país? Você assentiu sem pensar. Vender o reino misterioso para o país tem muitas vantagens para você, porque essa coisa é apenas seu experimento, com você e sua natureza anti-céu. A pesquisa e o desenvolvimento subsequentes exigirão muito dinheiro para comprar equipamentos e matérias-primas. Mesmo que o país não venha procurá-lo, depois que você visitar todos os lugares que deseja, você tomará a iniciativa de procurar o país. Neste momento, vendo você concordar com um aceno de cabeças, Zhang Vanji cerrou os punhos de excitação. Ótimo! Posso incomodá-lo por um tempo e ir para a capital conosco primeiro? O avião já está pronto. As palavras de Zhang Vanji estavam apenas na metade quando ele viu um portão de luz dourada girando no ar, e do outro lado do portão de luz era a aparência da capital. O Zhang Vanji ao lado ficou tão surpreso quanto uma criança de décadas. Embora eu já tivesse acreditado em você antes, ver este portão de teletransporte na frente dos meus olhos é completamente diferente de antes. Meia hora depois, você foi convidado para uma sala secreta na capital. Logo depois, um grupo de figuras idosas chegou à porta. Zhang Vanji seguiu atrás. Olá, você é o camarada Li Ming? O ancião na liderança disse com um sorriso e estendeu a mão direita. Você assentiu ao ouvir isso, então estendeu a mão e apertou a mão do ancião. Após uma apresentação, você soube quem eram os anciãos na sua frente e quais eram seus cargos. Se o chefe de uma província estrangeira pode fazer o que quer na província, então esses poucos são os chefes entre os chefes da província. Embora você se sentisse um pouco lisonjeado com isso, você não mostrou nenhuma anormalidade. Afinal, a porta de teletransporte já foi pesquisada, e a mentalidade mudou há muito tempo, e as ideias de vários líderes também são muito simples. Ou seja, aprovar um instituto de pesquisa em Kyoto para você, especializado na produção em massa da porta de teletransporte Xuanji, e todos os seus requisitos podem ser atendidos. Contanto que não seja algo ilegal ou criminoso, mas você não tem outros requisitos agora, porque nada de novo foi desenvolvido ainda. Com a partida de muitos líderes, Zhang Vanji se tornou um assistente para ajudá-lo a realizar a pesquisa, e o endereço e o planejamento mais importantes. Você já tomou uma decisão final, e o resto é selecionar pesquisadores. Você não tem nenhum requisito. Apenas deu um requisito para ser jovem, porque a porta de teletransporte Xuanji a ser produzida em massa é quase uma ciência totalmente nova. Se você usar aqueles pesquisadores que passaram metade de suas vidas aprendendo ciência tradicional, levará muito tempo para mudar seu pensamento. É melhor escolher pesquisadores recém-formados desde o início, seus pensamentos ainda não estão definidos. Há muita plasticidade e tempo suficiente para eles aprenderem, depois de um dia agitado. Todos os reitores das universidades das esposas da Defesa Nacional receberam um telefonema de Kyoto, todos os alunos graduados deste ano.
São designados prioritariamente para o Instituto de Pesquisa de Kyoto, dentro do Instituto de Pesquisa de Kyoto, viajando por meio planeta com a porta de teletransporte. Olhando para uma lista em sua mão, todos eles são o grupo de pessoas com as melhores notas gerais. Uma semana depois, todos os alunos que assinaram acordos de confidencialidade. Eles foram liderados pelos reitores das principais universidades, tantos alunos universitários, mas é um instituto de pesquisa desconhecido. Como esposas da Defesa Nacional, isso realmente os deixa perplexos, mas antes que muitos alunos e reitores universitários pudessem fazer qualquer coisa, você apareceu na porta do instituto. Neste momento, muitos alunos olham para fora da porta do instituto. Quase imediatamente ficaram chocados e deformados. Caramba, mago, este instituto de pesquisa realmente tem um mago. Não é à toa que precisa de tantos alunos universitários. Pegue, eu estava prestes a reclamar. Que instituto de pesquisa lixo é esse, que precisa de tantos graduados, agora vendo a figura do mago? Eu me ajoelhei imediatamente. A porta deste instituto de pesquisa se tornou um lugar de concentração de ar frio. Mesmo os reitores universitários que estavam com o rosto tenso o tempo todo, depois de ver seu rosto, eles também entenderam tudo imediatamente, então vários reitores universitários também começaram a sorrir maliciosamente. Não tem jeito, afinal, há muitos lugares no país que precisam de seus talentos graduados universitários. Não há necessidade de colocar todos os ovos na mesma cesta, mas se for para estudar a porta de teletransporte com você, por favor, coloque todos os ovos na mesma cesta imediatamente. Até que Longuo domine completamente a fabricação da porta de teletransporte, não importa o que. A posição tática do portal de teletransporte é ainda mais importante que as armas nucleares, afinal, a necessidade da guerra moderna é: eu posso te atacar e você não pode me atacar, e você neste momento. Olhando para a multidão chocada fora do instituto de pesquisa, você não pôde deixar de tossir algumas vezes, trazendo a multidão chocada de volta à alma. Logo, todo o lado de fora do instituto de pesquisa ficou em silêncio, o olhar de todos. Todos caíram sobre você, mas você não sentiu nenhuma pressão sobre isso. Você explicou brevemente a direção e a política do instituto de pesquisa e, na manhã seguinte, você foi para a sala de conferências do Instituto de Pesquisa para explicar aos alunos sobre o portal de teletransporte mundial. Existe padronização de processo e por que cada processo é feito dessa forma. Após um dia de explicações, os melhores alunos das principais universidades já conheciam o processo específico de fabricação, mas ainda não conhecem o princípio, mas também podem operar de acordo com seus passos. Quando você usa a máquina do Instituto de Pesquisa para criar o reino profundo novamente, essa apresentação os fez pensar que seus cérebros de gênio está com defeito? Por que a diferença entre todos é tão grande? Você pode confiar em sua própria pesquisa e desenvolvimento. Faça à mão um reino profundo, e eles até ouviram a teoria. Essa comparação deixou muitos alunos gênios envergonhados. Você não tem nada a dizer sobre isso. Essa coisa ainda é muito profunda para muitos alunos. Afinal, ele, que tem propriedades materiais desafiadoras, passou um bom tempo. Esses alunos podem levar alguns anos, ou até mais para conhecer os mistérios, mas de qualquer forma, o portal de teletransporte do Reino Profundo finalmente foi fabricado com sucesso. Depois de enviar esta notícia para os principais líderes, em menos de meia hora, todos os grandes líderes de Kyoto chegaram pessoalmente ao seu instituto de pesquisa. Após um breve caos, você apareceu no centro do laboratório com uma caixa de presente requintada. Conforme a caixa de presente se abria, os reinos profundos bem organizados dentro. Muitos líderes ficaram imediatamente animados ao ver o reino profundo na caixa. Depois de vê-lo acenar com a cabeça, você pegou cuidadosamente um reino profundo e colocou-o na palma da sua mão. Depois de observar animadamente por um tempo, todos focaram seus olhos em você. Como funciona este reino profundo de teletransporte? Como deve ser usado? O princípio de funcionamento do Reino Profundo é muito prolixo para explicar, mas eu escrevi um manual do usuário do Reino Profundo, que contém uma introdução detalhada. Se tiver interesse, pode dar uma olhada, pois considerando que o Reino Profundo pode ser usado como uma arma estratégica, ou até mesmo a possibilidade de negociar recursos, seus olhares em você se tornaram ainda mais satisfeitos. Eles ainda estavam um pouco preocupados. Se alguns fossem perdidos, perderiam a dissuasão. Logo, sob sua orientação, um grupo de grandes figuras concluiu a autenticação de ligação.
Muitos terminais do Reino Profundo nas mãos de grandes figuras, logo mais de uma dúzia de círculos dourados apareceram. Cada um desses, se retirado individualmente, seria suficiente para estabilizar 3 cidades do País do Dragão, mas agora eles parecem crianças. Até mesmo acompanhados por alguma emoção reprimida, não se sabe quanto tempo se passou. Muitos chefes tentaram várias vezes antes de reprimir a excitação em seus corações, e até alguns anciãos. Já haviam sacado fotos planejadas há muito tempo, querendo te apresentar, mas infelizmente não conseguiram dizer algumas palavras. Foram arrastados por outros chefes. Brincadeira, um cientista do seu nível, um tesouro nacional. Definitivamente tem um relacionamento livre. Depois de afastar aquele chefe, os outros chefes se reuniram ao seu redor. Camarada Liming, não sei qual é a produção deste reino profundo, por causa do problema relativamente complicado do programa. O número produzido diariamente é de apenas cerca de 10, claro, isso é porque os equipamentos de laboratório são muito escassos. Você ponderou por um momento e disse, assim que essas palavras foram ditas. Muitos chefes involuntariamente tomaram um fôlego frio. Seus olhares em você estavam ainda mais chocados. Se for assim, todas as tropas podem ser armadas em um curto período de tempo. Muitos chefes apenas imaginaram por um momento, se os Estados Unidos tivessem esse tipo de arma, de repente se sentiram arrepiados. Felizmente, este reino profundo é deles. Você é um cidadão do País do Dragão. Com isso em mente, os olhares de muitos chefes se concentraram em você novamente. Um dos chefes deu um passo à frente e deu um tapinha forte em seu ombro. Sua pesquisa dividirá toda a história do nosso País do Dragão em 2 partes. O chefe de repente fez uma pausa e perguntou com um sorriso. O que você planeja fazer a seguir? Não importa o que seja. Apoiaremos você totalmente. Você ponderou por um momento ao ouvir isso. Agora eles já podem se virar sozinhos. Fabricar de forma independente todo o processo do Reino Profundo, estou me preparando para descansar e continuar com o que não foi feito antes. Viagem ao redor do mundo. Entendo, você realmente deveria descansar. Sua cabeça inteligente, se for prejudicada pelo cansaço, seria uma perda para todo o planeta azul. Mas já que você vai viajar, espera um pouco e vou providenciar um pelotão de forças especiais. Para proteger sua segurança pessoal, doutor, até um arranhão no dedo. Seria nossa falha. Você sorriu e acenou com a mão ao ouvir isso. Eu entendi sua intenção. Mas pode esquecer os guarda-costas. Tenho o portal do reino misterioso. Ninguém pode me ameaçar. Muitas pessoas também podem revelar facilmente minha localização. Os anciãos se entreolharam, pensaram por um momento e acenaram com a cabeça. Afinal, você está certo. Com o portal do reino misterioso, ninguém em todo o planeta azul pode te pegar. Os grandes chefes vieram e foram rápido. Eles possuíam um reino misterioso, quase num piscar de olhos. Chegaram a um lugar secreto. Antes, para a paz, eles lutavam em guerras econômicas com a Inglaterra apenas nas regras estabelecidas pela Inglaterra. Mas agora eles têm essa arma estratégica chamada Reino Misterioso. Podem usar isso para negociar em qualquer lugar da Terra. Quem vai querer brincar de guerra econômica com a Inglaterra? Simplesmente derrubando a mesa. Ao mesmo tempo, em todo o mundo. Aqueles que antigamente roubavam à força da Home Country, levando tesouros, agora descaradamente se recusam a devolver vários trajes, até mesmo os museus com grandes coleções, todos desapareceram da noite para o dia. E tudo o que foi perdido foram os tesouros da Home Country. Além disso, coisas como joias e pinturas inestimáveis estavam seguras e protegidas. De repente, uma onda de choque se espalhou pela internet global, especialmente entre aqueles ladrões. E os descendentes daqueles ladrões, amaldiçoando os ancestrais de quem roubou os tesouros da internet. Algumas pessoas até cuspiram no ar, dizendo que a Home Country roubou de volta esses tesouros que pertenciam a eles. Essa teoria ultrajante fez com que os internautas da Home Country caíssem na gargalhada. Um bando de ladrões que não conhecem decência e vergonha. Não bastasse roubar tesouros da Home Country, agora que os tesouros foram roubados, eles se voltaram contra a Home Country, a vítima. Além disso, mesmo que fosse verdade que eles roubaram os tesouros de volta, isso seria apenas devolver as coisas aos seus donos. Então, os internautas da Home Country aplaudiram, enquanto inventavam vários memes e se envolviam em intensos debates online, justamente na internet. Quando tudo virou uma bagunça, um vídeo filmado por uma câmera de vigilância escondida de repente incendiou toda a internet.
Era uma cena curta filmada por uma câmera escondida em um cofre subterrâneo. A duração total era de apenas 3 segundos. Mas forneceu a todos os museus roubados em toda a rede uma direção a seguir, porque nas imagens capturadas pela câmera, apareceu de forma incrivelmente nítida o halo popular em toda a internet. Todos que assistiram ao noticiário sobre a magia de teletransporte não conseguem esquecer o rosto, aquele jovem atraente de Hong. Embora Lee Min tenha aparecido apenas por um breve momento, aquele halo de assinatura e foto. Quase em um piscar de olhos, a foto de Lee Min foi parar nos trending topics da internet estrangeira. Alguns estrangeiros que não prestam muita atenção aos desafiantes e estão presos em bolhas de informação agora conhecem o cérebro de Lee Min. E aquela magia de teletransporte que pode chegar instantaneamente a outro lugar, essa coisa que só existe em filmes, deixou inúmeros estrangeiros boquiabertos de espanto. Especialmente o presidente Águia, que tem estado observando silenciosamente, considerou repetidamente. Inquieto, essa é a verdadeira força de Hong. Até mesmo tecnologia de teletransporte como essa existe. E em tão pouco tempo, quase todos os tesouros de Hong foram recuperados em todo o mundo. Essa mobilidade é simplesmente terrível. Mais importante, se Hong quiser usar essa coisa para realizar bombardeios de saturação, não haverá lugar seguro em todo o planeta. Mesmo a Casa Branca, conhecida como a mais forte do planeta azul, diante da tecnologia de teletransporte de Hong, é apenas uma questão de abrir a porta e jogar algumas centenas de C4. Depois que essa ideia terrível surgiu, Águia, que estava observando, e os apresentadores dos outros 5 grandes bandidos imediatamente ficaram inquietos, porque essa arma já ultrapassou a compreensão deles. Se eles tivessem essa arma, definitivamente usariam portais para realizar bombardeios de saturação com armas nucleares, aniquilando todos os países do mundo que podem lançar armas nucleares em uma velocidade incomparável, e então se tornariam o único hegemon do planeta azul. Mas agora a arma é de Hong, o que os deixa inquietos, comparado com as reuniões de vários países de Águia. A guerra de insultos online chegou à segunda fase. Os ladrões que foram roubados sabem que foi aquele maldito jovem Hong, Lee Min, que roubou seus tesouros. Então eles estão pressionando freneticamente seus superiores para garantir que Lee Min seja levado à justiça, e juntos fizeram com que todos os roubados pressionassem o consulado de Hong para entregar aquele maldito Lee Min e seus tesouros roubados de volta. Mas infelizmente, para sua pressão, o cônsul de Hong simplesmente ignorou e respondeu levemente com 4 palavras, desde os tempos antigos. Essa frase familiar deixou os cônsules de inúmeros países furiosos, mas não havia nada que pudessem fazer. Nem ousavam falar grosso com o consulado Hong, porque o mundo é assim. Quem tem mais peças no tabuleiro, quem tem as armas mais fortes, tem a razão. Estar atrasado não necessariamente leva a ser espancado, mas significa que ninguém quer te dar atenção. Os fracos não têm o direito de falar. Além do mais, essas coisas foram roubadas de Hong. E antes, quando Hong soube, propôs trocar por dinheiro e recursos equivalentes. Só que eles não concordaram, então mesmo que sejam roubados de volta, eles não têm razão. No entanto, os pequenos países atuam mal, mas a superpotência Império Inglês não desistirá desta boa oportunidade para reprimir Hong. Assim, em apenas uma hora, pertencentes ao Império Inglês, os porta-vozes e a mídia globais, assim como os intelectuais públicos domésticos e os odiadores do país, uniram forças, afirmando que o roubo de Li Ning foi instruído por Hong, que estava explorando o patriotismo dos outros para cometer crimes, que era pecaminoso, que não era livre. Este conjunto é o mais familiar para o Império Inglês, o combo de relações públicas. Embora não possa ter nenhum impacto substancial em Hong, pode deteriorar muito a especulação de Hong na mente de outros países e os planos de contingência para um contra-ataque de Hong. O que o Império Inglês nunca esperava era. Desta vez, Hong realmente não contra-atacou imediatamente com relações públicas, nem mesmo disse uma palavra. Nem mesmo refutou especificamente as palavras e atos do Império Inglês usando Li Ning para difamar Hong. O comportamento anormal fez com que muitos altos funcionários do Império Inglês franzissem a testa repetidamente, e algumas pessoas até começaram a contatar secretamente os traidores e lacaios em Hong para perguntar sobre as intenções dos altos funcionários de Hong. Mas tudo foi em vão. Nenhuma informação foi vazada. Os altos funcionários de Hong pareciam não ter visto sua pressão. Eles apenas ficaram em silêncio.
Era como um especialista que sempre estava falando grosso antes. Disse muitas palavras para amaldiçoar os ancestrais, mas agora de repente agarrou o punho da espada. Ficou em silêncio no lugar. Como isso poderia impedir que os altos funcionários do Império Inglês ficassem vigilantes, temendo que Hong estivesse planejando um grande golpe? Como derrubar a mesa diretamente? Essa opressão até fez com que muitas pessoas inteligentes na rede externa calassem a boca obedientemente, deixando apenas os descendentes dos ladrões ainda condenando Hong por roubar seus tesouros. Assim, passaram as únicas 2 horas. Um vídeo e uma mensagem que podem ser chamados de bomba nuclear de relações públicas apareceram de repente. Em quase todas as contas da internet do Reino do Dragão, um título de notícia foi publicado ao mesmo tempo. Reino do Dragão, nem um pouco menos. E na imagem da notícia, havia um mapa da Ilha do Tesouro, Taiwan. Várias linhas de caracteres chineses extremamente claros foram penduradas no canto superior direito do mapa, Ilha do Tesouro do Reino do Dragão. Quanto ao conteúdo da notícia, deixou inúmeras pessoas do Reino do Dragão emocionadas. Deixou o pessoal de Yinjian boquiaberto, porque abaixo da notícia, havia uma dúzia de fotos da Ilha do Tesouro. Fotos da Ilha do Tesouro sendo libertada pelo exército do Reino do Dragão, e até mesmo um líder da Ilha do Tesouro abraçando a coxa de Yinjian e beijando loucamente. Já foi capturado e levado à justiça. Mas o que chama a atenção é que a notícia também é acompanhada por fotos de Li Ming em pé na Ilha do Tesouro. Isso fez com que inúmeros ladrões rangerem os dentes de ódio. Mas eles não ousaram continuar a fazer declarações selvagens, só puderam esperar para ver a reação de Yinjian primeiro. E neste momento, os altos escalões de Yinjian estavam olhando para as fotos das notícias. Quanto mais olhavam, mais chocados ficavam, porque eles estão na Ilha do Tesouro. Já implantaram muitos backups, apenas para tornar mais difícil para o Reino do Dragão retribuir o bem. Mas esses backups que eles organizaram nem tiveram tempo de serem exibidos, e a Ilha do Tesouro foi tomada diretamente. Uma velocidade tão terrível só é possível com aquele maldito módulo de teletransporte. Você deve saber. Neste lugar, a Ilha do Tesouro, o Reino do Dragão já disse muitas palavras duras. Por que Yinjian dá alguma ajuda à Ilha do Tesouro de vez em quando, e também protege a Ilha do Tesouro, fazendo com que esse cara que antes era um irmão mais novo do Reino do Dragão se torne um segredo que está todo coberto de ranho. Se você não bater na tampa do crânio com força algumas vezes, ele não vai se render. Mas a velocidade do Reino do Dragão foi muito rápida. Tudo estava além das expectativas dos altos escalões de Yinjian. É como um mestre espadachim que está sempre segurando o cabo de sua espada. Você pensa que ele está esperando para desembainhar a espada. Mas ele já embainhou a espada de volta. Ao mesmo tempo, sempre prestando muita atenção. Depois que o pequeno país do dia, que estava na conta do Reino do Dragão, viu que o Reino do Dragão recuperou a Ilha do Tesouro silenciosamente. O alarme tocou de repente em seu coração. Agora que o Reino do Dragão pode derrubar a Ilha do Tesouro silenciosamente. Onde seu pequeno país do dia é melhor do que a Ilha do Tesouro? É apenas a diferença entre o filho biológico de Yinjian e o filho adotivo. E agora que o Reino do Dragão tem essa coisa de teletransporte, o pai biológico Yinjian obviamente não pode protegê-lo, e pode até ser impossível se proteger. Isso fez com que os líderes do país do Pequeno Sol sentissem uma espada de Damocles pairando sobre suas cabeças. Alguns não estão nem um pouco familiarizados com a espada de Damocles, e há uma parte das pessoas imediatamente usando seus contatos para encontrar um substituto, enquanto mostram um pouco de genuflexão. O espírito de um artesão curvando-se e dizendo com um sorriso, Lord Long, venha por aqui. Existe um atalho que leva diretamente ao mestre do Imperador do Pequeno Sol. Alguns até mudaram seus nomes de família, dizendo que verificaram sua árvore genealógica e que deveriam ter o sobrenome. Mas a maioria ainda insiste teimosamente, esperando que o pai do general inglês volte para salvá-lo. Ao mesmo tempo, o general inglês, que foi humilhado, também estava furioso. Eles aumentaram sua ofensiva de opinião pública contra Longu. Eles até exigiram que Longu entregasse esse criminoso para julgamento. Eles se uniriam para mostrar a Longu o que é um superpoder. Mas a ofensiva secreta do general inglês estava apenas começando. Na parede de um certo palácio colorido, foram penduradas bandeiras com martelos e foices. Ninguém sabia melhor do que o general inglês o que essa bandeira representava. Portanto, muitos altos funcionários do país do general inglês ficaram furiosos. Mas eles não ousaram continuar a usar a ofensiva de opinião pública contra Long,
mas secretamente encorajaram loucamente outros países a lançarem ataques contra Mongol. Afinal, ele mesmo, mas secretamente permite que outros países ataquem Mongol. Tem muita coragem. No entanto, embora não possam colidir de frente, os altos funcionários do general inglês tiveram outra ideia. Então, em menos de uma hora, as fotos e informações de Li Ning apareceram no general inglês. E até mesmo nos altos escalões de países europeus e americanos e até mesmo em toda a internet, e ainda gritavam o slogan de que a ciência não tem fronteiras, contanto que Li Ning possa doar esta tecnologia. Ele receberá o Prêmio Nobel de Ciência e estabelecerá um prêmio Li Ning. Você deve saber que desde que o general inglês dominou o planeta azul, o número de vezes que prêmios foram nomeados com nomes tem sido extremamente limitado. E aqueles prêmios nomeados são, sem exceção, grandes nomes de todos os setores, ou mesmo abrindo os deuses do jardim interestelar humano, e esses chefões são, sem dúvida, muito velhos. Mas na foto, Li Ning, com uma idade extremamente brilhante, quase cegou os olhos de todos. Ele tem menos de 30 anos e já desenvolveu essa coisa terrível. O que será desenvolvido no futuro? Eles nem se atrevem a imaginar. Então, quase todos os altos escalões estrangeiros estão se esforçando. Querem ir para Mongol para ver se conseguem recrutar Li Ning. E na internet. Assim que esta notícia foi divulgada, a internet, que não estava calma há muito tempo, ferveu novamente. Afinal, Li Ning era um criminoso de guerra agora há pouco, e agora se transformou em um cientista excelente. Esta é a razão pela qual Yingji anunciou em grande estilo. Embora ele também quisesse tentar silenciosamente ver se ele poderia usar o charme feminino para enganar Li Ning, mas infelizmente a defesa de Mongol. Ele se defendeu tão bem que não conseguiu intervir, então anunciou diretamente. Deixe que pessoas com recursos globais encontrem Li Ning juntos, mesmo que não consigam recrutá-lo. Eles devem enojá-lo bem, mas Yingji não esperava que, assim que ele fizesse um movimento, Mongol respondeu imediatamente. Primeiro, uma foto da mansão da Dao Li, depois o nome e a posição do Instituto de Pesquisa. Finalmente, uma introdução às funções de Xuanji. Foi publicado tão abertamente, usando as principais contas oficiais, e no noticiário, usando diretamente a duração de um programa, para explicar os benefícios de Xuanji de forma abrangente e tridimensional. Em quase meio-dia, Li Ning foi reconhecido pela maioria das pessoas de Mongol. Isso foi publicado após a aprovação de Li Ning. Porque ele tem Xuanji, é impossível ser. Só foi descoberto por soldados das forças especiais marcando pontos turísticos. Então, perigos e coisas assim. Não há como falar sobre isso. E a razão pela qual os altos escalões de Mongol anunciaram diretamente é para mostrar os punhos. Para dizer abertamente ao mundo que Mongol tem essa tecnologia incrível. Se você quer livre comércio, deve fazê-lo o mais rápido possível. Em segundo lugar, já existe essa tecnologia. Continuar mantendo um perfil baixo e enriquecendo silenciosamente já é coisa do passado. Agora é hora de manter um perfil alto. E Li Ning é o melhor endossante. É por isso que há fotos de Li Ning nas notícias da Ilha Formosa. Afinal, Li Ning também participou profundamente de tantas ações como cidadão de Monggogo. As armas que essas pessoas trouxeram de volta devem ser antiguidades selvagens que cresceram do nada no chão. Para a declaração tão dominadora de Monggogo, a família Bin optou por ficar em silêncio pela primeira vez. Quanto aos 2 ou 3 gatos grandes e pequenos restantes, eles se dispersaram. Afinal, sem a família Ing para apoiá-los, eles continuariam pulando em Monggogo. Monggogo definitivamente os deixaria saber o que significa o punho de ferro de 5.000 anos de história. A opinião pública externa finalmente parou, mas a opinião pública interna estava fervendo neste momento. Embora antes, o vídeo de Li Ning transmitindo para o reino misterioso na internet, a promoção agora. Ponto já é jogar um incêndio em um santuário onde alguns dias pequenos não estão indo muito bem. Mas, infelizmente, eles não conseguiram encontrar nenhum canal depois de estarem ocupados por meio-dia. Eles só podem na realidade e na internet. Ponto promover os grandes feitos de Li Ning. Os esforços dessas pessoas, juntamente com a promoção oficial de Monggogo. Ponto quase foi uma brisa de primavera que encheu a terra da noite para o dia, mais aterrorizante do que um gatinho que ficou rico da noite para o dia no local. Já chegou ao ponto que a promoção agora já dura um dia e meio. As lendas dessas pessoas. 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 As lendas dessas pessoas.
Os esforços dessas pessoas, juntamente com a promoção oficial de Long Gogo, quase foi uma brisa de primavera que encheu a terra da noite para o dia. Mais aterrorizante do que um gatinho que ficou rico da noite para o dia no local, já chegou ao ponto de ser conhecido por todos. E também queimou para o exterior. Inúmeros internautas estrangeiros também viram o oficial de Long Gogo. Transmitindo verdadeiramente esse tipo de tecnologia de outra era, deixando-os extremamente chocados. Assim como os primitivos viram os alienígenas dirigindo cruzadores estelares, depois de um breve choque. Aqueles que já acreditavam na lei da selva e no respeito pelos fortes, quase uma grande parte. Queimaram a Bíblia e penduraram a foto de Li Ning. Algumas pessoas estão mortas, então elas estão realmente mortas. E algumas pessoas estão vivas. Mas a concentração de fé é quase equivalente à morte. Até mesmo esses estrangeiros encontraram. Os crentes de Li Ning organizados espontaneamente no país estabeleceram uma filial estrangeira para adorar Li Ning. Isso também trouxe muitos problemas para Li Ning, que estava sempre viajando, porque ele era muito famoso. Sempre que ele ia a um local turístico, era cercado e bloqueado, e a cena era muito caótica. Tanto que Li Ning só podia continuar o turismo estilo forças especiais, caso contrário, se fosse mais lento, ele seria bloqueado pelos fãs, mas isso também permitiu que todos no mundo vissem Li Ning. A figura fluida de atrações turísticas em todo o mundo, alguns já estão no portão de teletransporte. Altos funcionários que anseiam por isso, como os altos funcionários do reino de Luozu, que não têm nada além de dinheiro. Depois de ver Li Ning tão louco e sem efeitos colaterais, eles imediatamente partiram para o reino do dragão. Afinal, Ying Jianguo já calou a boca. Se você não for imediatamente ao reino do dragão para pegar uma vaga, a negociação é difícil. Quando o reino do dragão desenvolver lentamente a segunda e a terceira geração. Se a plataforma de negociação for aberta, terá que esperar até o ano do macaco, mesmo que todo o petróleo do trimestre deste ano seja dado ao reino do dragão. Não importa, porque essa coisa é para eles, os comerciantes de petróleo. É simplesmente um produto como um deus, contanto que o tenha. O custo de transporte é quase zero. No futuro, você não precisará mais fazer amizade com nenhum país ou obter navios de transporte e carros de transporte. Coisas de aviões de transporte. Se você calcular isso a longo prazo, um anel é suficiente para valer trilhões de dólares americanos. Afinal, pode afetar o desenvolvimento de todo o país, e pensando neste nível, não são apenas os países petrolíferos de Luozu, mas também o reino de Yinjian, que está em desacordo na superfície e fechou a boca há muito tempo. Damal Gogo, Assan Gogo e Hans Mao, que sempre assistem silenciosamente. Os altos funcionários de países como o Reino de Desi foram todos para o Reino do Dragão após o Reino do Dragão anunciar completamente a identidade de Li Ning. Talvez algumas pessoas ainda sejam gananciosas e queiram usar todos os tipos de tentação. Deixe Li Ning ir para o país deles, mas mais pessoas estão pensando. Como comprar do Reino do Dragão com os recursos ou dinheiro em suas mãos? Um anel de teletransporte Afinal, com um anel, não há verdadeira obstrução na Terra. Vá para onde você quiser, mas muitos países pensam juntos. Tanto que a pousada de Kyoto no dia seguinte estava lotada de estrangeiros. Estava lotada de pessoas estrangeiras que vieram para negociar. Um grande sofá estava lotado de diplomatas de vários países, que estavam lutando e bombardeando antes. O diplomata britânico, que se achava o número 1, perdeu completamente sua curiosidade. Sentado corretamente no sofá, olhava ansiosamente para o escritório da casa de hóspedes, esperando ser recebido pelos altos escalões de Long Gogo. Isso fez Li Ning rir muito. Quando a embaixada diplomática chinesa veio antes, ele perguntou a opinião de Li Ning. Aconteceu que ele estava um pouco cansado de viajar depois de passar por Baodao, e quando encontrou uma coisa tão interessante, ele imediatamente se aproximou e viu a aparência do diplomata britânico. Primeiro roubar e depois atacar é simplesmente hilário. Essa cena rara não é comum. Pode até ser comparado a pinturas famosas mundiais, o punho de ferro do avião do Reino Unido e o punho de ferro do avião 2.0. O Reino Unido, que se retirou primeiro, chegou por causa da guerra, e a posição do avião de retirada não era suficiente. Então deu para aqueles intelectuais objetivos e cães de guarda que eles apoiavam. Um punho de ferro mandou aqueles demônios secundários que os ajudavam a falar e morder loucamente diretamente do avião. E os funcionários da embaixada Long Gogo que acabaram de chegar aqui, por coincidência, viram essa cena. Embora,
por razões de etiqueta, estivessem sempre se esforçando para não rir. Mas eles conseguiam conter o sorriso no canto da boca, ou seja, agora, na frente do Reino Unido. Não riu diretamente, mas Li Ming não se importou com isso e riu ainda mais alto. Não há necessidade de mencionar as pequenas intenções de vários países, após preparativos intensos. O primeiro a ser recebido pela diplomacia de Long Gogo foi naturalmente o que tinha o melhor relacionamento e dava mais dinheiro. Também o maior comprador de camelôs mais ativo, quanto ao velho Maozi e o Reino Unido, bem como outros pequenos países do dia a dia. Coreia, Ásia e Alemanha estão todos na segunda divisão. Não é que essas pessoas não sejam importantes, mas não são tão ricas quanto os grandes compradores de camelôs. Primeiro, o Reino Unido e o velho Maozi. É só porque o portal de transferência do mundo suspenso é muito importante para o transporte que eles vieram com um sorriso no rosto. Quanto às pessoas de outros países, não é muito diferente, mas deixá-los dar os direitos de uso da terra. Ou dar alguma gorjeta e comprar um portal de transferência do mundo suspenso por centenas de bilhões de dólares. Eles definitivamente recusariam, mas os grandes compradores de camelôs diriam diretamente que o jovem mestre é muito honesto nos negócios. Vender é realmente muito barato, a cognição é diferente, todos os benefícios também são diferentes. E o embaixador diplomático de Long Gogo já havia obtido a vontade dos escalões superiores antes de vir para esta reunião. Esta primeira geração de mundo suspenso já pode ser negociada, pois já possui mecanismos de proteção semelhantes às armas nucleares anteriores. Cada vez que um portal para o mundo suspenso for aberto, é necessário consultar o País do Dragão e obter sua permissão. Somente com permissão do País do Dragão é que o portal do mundo suspenso pode ser aberto. Somente concordando com esta condição é que a primeira geração do mundo suspenso pode ser comprada. Se essa exigência for levantada, estima-se que apenas pequenos países concordarão. E entre os pequenos países que têm dinheiro e indústrias para instalar portais, estima-se que sejam o Camelo e outros países. É precisamente por essas razões que o País do Camelo foi colocado na frente, em breve. O príncipe do País do Camelo entrou na sala de conferências junto com ele. Essa cena deixou o embaixador de assuntos estrangeiros de Yinjian com os dentes coçando de raiva, detestável. Outrora, o embaixador de assuntos estrangeiros de seu país de Yinjian ia para qualquer país. Era tratado com boa comida e bebida, e até mesmo se quisesse uma mulher, o país providenciaria imediatamente. Com medo de ofendê-los um pouco e irritar o país de Yinjian, mas agora ele é um distinto oficial do Ministério das Relações Exteriores de Yinjian, veio pessoalmente ao País do Dragão para negociar, não só não tem direitos especiais. Em vez disso, ele deve seguir as regras e fazer fila para a diplomacia por ordem de chegada. E aquele maldito jovem Li Ming, na frente de tantos países, ridicularizou-o, simplesmente merecendo a morte. Ainda a lei? Ainda a lei? Se fosse outra pessoa que o ridicularizasse, o embaixador de Yinjian já teria explodido, jurando deixar este país provar o punho de ferro das sanções de Yinjian. Punho de ferro capitalista, punho de ferro escravo, mas o criador da magia diária, Li. Ele apenas rangeu os dentes e não pôde dizer muito, afinal. Agora, o ataque e a defesa são diferentes? Deve esperar um momento e, em seguida, lançar um grande ataque ao País do Dragão. Ao mesmo tempo, dentro da sala de conferências, o príncipe do País do Camelo, depois de entrar na sala de conferências, curvou-se profundamente para Li Ming, respeitado funcionário de assuntos estrangeiros do País do Dragão. Perdoe minha descortesia, porque nosso País do Camelo precisa muito disso, de acordo com o presente do seu País do Dragão. Pode ser necessário algumas gentilezas antes de entrar no assunto principal, porque nosso País do Camelo precisa muito disso. Estamos dispostos a ceder um bloco de direitos de exploração de petróleo de 1 km² de Sangna. Conceder ao País do Dragão direitos de uso permanentes e também lhe dar 100 bilhões de dólares americanos como recompensa. O que você acha? Assim que essas palavras foram ditas, mesmo o embaixador diplomático do País do Dragão, naquele momento, não pôde deixar de ficar atordoado. Ele virou a cabeça para olhar para você, cuja expressão era calma, e não pôde deixar de respirar fundo. O coração começou a bater loucamente. Esta é a lucratividade trazida pelo portal inventado por Li Ming. Seu país tem um presente como este? Absolutamente não. Antes de vir para a reunião. Na verdade, ele já havia pensado que alguns pequenos países pagariam um alto preço em troca do portal do Reino Misterioso. Afinal, a acessibilidade deste portal já subverteu completamente
a indústria de transporte tradicional. Mas o que ele não esperava era que o país do camelo realmente gritasse. O preço dos direitos de exploração de petróleo de 30 mil quilômetros quadrados e 100 bilhões de dólares americanos. São 30 mil quilômetros quadrados, apenas um pouco menos que a Austrália, e a localização geográfica ainda está no terreno estratégico estabelecido pela Inglaterra. O mais importante é: isso é petróleo. Por que a Inglaterra fica tão animada quando vê petróleo? É porque o petróleo é muito precioso, é um recurso importante do qual todos os países do planeta azul não podem ficar sem. E o país do camelo realmente entregou permanentemente os direitos de exploração de petróleo de uma área tão grande, se tudo isso for somado. 100 bilhões de dólares americanos não são nada, embora tal moeda de troca já tenha excedido as expectativas do embaixador diplomático do país do Dragão. O objetivo desta transação dele é para o país do Dragão. Então, após um breve momento de atordoamento, o embaixador diplomático do país do Dragão se forçou a se acalmar. Não se preocupe, ainda temos alguns regulamentos que precisam ser discutidos em detalhes. 40 mil quilômetros quadrados de direitos de exploração de petróleo, mais 400 bilhões de dólares americanos. COF, o portal do Reino Misterioso de primeira geração tem muitos regulamentos de uso. Espero que você possa aceitar sabendo disso. 50 mil quilômetros quadrados de direitos de exploração de petróleo, mais 500 bilhões de dólares americanos. Parabéns, você se tornou o primeiro país, além do país do Dragão, a obter o portal do Reino Misterioso. Estas são as instruções de uso e as precauções necessárias. Olhando para o sorriso no rosto, é muito importante, essas pessoas se tornaram além do país do Dragão. Observando os sorrisos, isso é muito importante, essas pessoas se tornaram além da China. O primeiro país a obter o portal de transmissão do Reino Misterioso. Estas são as instruções de uso e as maneiras de prestar atenção, observando o efeito total, impedindo gestos de precipitação. O príncipe camelo na sala de reuniões, a pesquisa diplomática do Reino do Dragão, não pôde deixar de beber um gole forte do chá na mesa. Ele provou um suspiro de alívio e olhou para Li Ning com emoção. Li Ning é realmente um gênio. Depois de suspirar por um momento, o embaixador diplomático do Reino do Dragão imediatamente pediu a outro pessoal diplomático nacional que viesse, enquanto Li Ning, que veio para um trabalho rápido, sentiu-se um pouco indiferente. Durante este período, ele estava lidando com o dinheiro que tinha em mãos. Já estava entorpecido. Ele não tem interesse em dinheiro, mas os grandes proprietários de cães são realmente ricos. Dezenas de milhares de quilômetros quadrados de terra, a propriedade é dada se disserem para dar, centenas de bilhões de dólares são dados se disserem para pegar. E neste momento no sofá do lado de fora, sabendo que um portal de transmissão do Reino Misterioso do Reino do Dragão estava sendo negociado no país do camelo. Depois que 50 mil quilômetros quadrados de terra e 500 bilhões de dólares americanos chegaram, o rosto já estava extremamente preto. O embaixador do reino inglês agora tem um rosto tão preto quanto o fundo de uma panela, você deve saber. O petróleo do país do camelo sempre foi um grande concorrente do comércio exterior do reino inglês. Sucessivamente, o reino misterioso tem meios de entrega instantânea global, então ainda há petróleo do reino inglês. O que negociar? E o maldito Reino do Dragão realmente tinha sua terra estratégica mais importante. Com um pedaço de terra de 50 mil quilômetros, se algumas mercadorias ou algumas áreas de base forem colocadas na terra. Se houver uma batalha contra o Reino do Dragão no futuro, este lugar será uma cobra venenosa à espreita, uma mordida pode deixar o reino inglês enterrado no 18º nível do inferno. Assim que tal ideia surgiu, imediatamente deixou o embaixador do reino inglês. O rosto ficou verde e branco. Não pode. Não importa qual preço eles usem, eles devem cavar o maldito Li Ning para o reino inglês. Apenas uma galinha com ovos vivos pode ter um fluxo constante de ovos. E hoje ele raramente viu Li Ning pessoalmente. Embora ele tenha vindo para ridicularizá-lo, ele deve aproveitar esta oportunidade para recrutar Li Ning e não permitir que o camelo assuma todo o negócio de petróleo. E com o portal de transmissão do Reino Misterioso, eles também podem usar o portal de transmissão para realizar sanções e ataques totais a outros países, para que seu reino inglês possa estabilizar um pouco a posição instável de hegemonia. Pensando nisso, o embaixador do reino inglês imediatamente se levantou. Foi para o seu quarto e ligou para o presidente Jin após 10 minutos de discussão com Jin Monib.
O embaixador diplomático de Yinjian voltou ao seu assento. Eles prepararam muitas cartas na manga desta vez. Quando essas notícias chegaram a Li Ning, ele já havia terminado sua jornada de razão. Olhando para as notícias de Yinjian, Li Ning zombou disso. Ele até se incomodou em dar uma olhada e jogou direto na lixeira. Que besteira de ciência sem fronteiras! No começo, um grande deus queria voltar para Mongul do seu lado, mas vocês não disseram isso. Além disso, mesmo que a ciência não tenha fronteiras, os cientistas têm fronteiras. Durante esse tempo livre, ele vagou por todo o planeta e até usou portais para explorar a Lua. Mas, infelizmente, nenhuma outra criatura foi descoberta na Lua. Quanto a outros planetas próximos, Li Ning não continuou a explorar, mas voltou à base de pesquisa. Não é que ele já esteja farto, mas o ambiente de vida em alguns lugares é muito hostil. Por exemplo, naquela vez no Monte Everest, Li Ning sentiu que seu corpo não aguentava mais apenas andando na encosta da montanha. Então ele quer confiar em sua propriedade material desafiadora do céu e na biologia que ele pesquisou antes. Experiência científica para desenvolver um método que permita que ele se adapte a qualquer ambiente hostil. Depois de ter essa ideia, Li Ning pensou imediatamente em uma superpotência que ele já tinha visto em filmes. Darwin, que é a capacidade de sobrevivência adaptativa. Ele pode crescer guelras imediatamente na água, na adaptação ao fogo, à temperatura e à queima do fogo, e até mesmo em um ambiente de vácuo para se adaptar a pulmões que não precisam respirar. Depois de ter essa ideia, Li Ning pensou novamente no experimento de fusão de genes de biotecnologia que ele havia feito no laboratório. Se ele pudesse extrair e fundir a mesma vida da cauda quebrada de um lagarto e o gene de recuperação de vários organismos na sobrevivência adaptativa, talvez isso permita que ele viaje por todo o universo através do portal do Reino Misterioso. Assim que ele pensou nisso, ele fez isso. Li Ning imediatamente procurou muitos dados sobre a cientificidade do gene biológico. Sistema, você visualizou os dados de codificação do gene biológico. Obteve uma explicação completa da extração da codificação do gene biológico. Ouvindo esse som caindo, Li Ning não pôde deixar de erguer as sobrancelhas. Porque ele descobriu que a explicação completa da codificação do gene biológico tem uma maneira de extrair e fundir os genes de vários animais, como extrair os genes de enguias elétricas. Extração do gene de regeneração da lagartixa, extração do gene de muda do caranguejo, após fusão completa, injetado em uma cobra venenosa. Isso obterá uma nova cadeia de genes, uma cobra venenosa que pode regenerar artefatos espirituais e injetar veneno de eletrochoque. E continue extraindo os genes misturados desta cobra e fundindo-os com outros genes. Também colidirão com muitos tipos de genes especiais, talvez ele não precise criar sozinho a superpotência de Darwin. Em vez de usar o método de extração de genes para fundir as vantagens de todos os genes biológicos da Terra para criar habilidades semelhantes às de um super-homem. No entanto, esta é uma ideia relativamente otimista. No plano de fusão de genes em grande escala, pode haver vários efeitos colaterais. E se ele pode se fundir perfeitamente com os humanos, ainda são necessários muitos testes e experimentos. Pensando nisso, Li Ning abriu diretamente o Reino Misterioso e retornou ao Instituto de Pesquisa, mesmo que ele possua materialidade por um dia. Mas uma grande quantidade de experimentos exige muito esforço e tempo. A maneira mais econômica é encontrar alguns ajudantes para ajudá-lo a experimentar as etapas de extração de genes, e agora os membros do Instituto de Pesquisa já experimentaram a extração científica de organismos do Reino Misterioso antes, então eles são os melhores ajudantes. Depois de retornar ao Instituto de Pesquisa, ele contou aos muitos membros ocupados em extrair genes sobre o plano experimental. Ele pediu a Li Vanji para pegar o Reino Misterioso e organizar novas máquinas experimentais, mas, como os membros do Instituto de Pesquisa devem manter a transmissão, extração e manutenção do terminal do Reino Misterioso. Portanto, apenas cerca de metade deles está seguindo Li Ning para desenvolver novos projetos. Após um breve discurso, muitos membros entenderam o experimento que Li Ning queria fazer, o que os deixou extremamente animados. Como os experimentos de extração de genes anteriores eram frequentemente irregulares, eles se perguntaram se poderiam usar essas tecnologias de genes biológicos no corpo original para aumentar muito a vida útil das pessoas. Mas como Li Ning, o líder do Instituto de Pesquisa, não disse nada, eles não ousaram perguntar ativamente. Eles só podiam se comunicar em particular. Agora que Li Ning falou pessoalmente, o uso responsável dessas pessoas. Então é como se eles tivessem aberto um novo gene, talvez depois que eles pesquisarem
Depois da verdadeira tecnologia de fusão de genes, a era de todo mundo mudará a partir daqui. Mude para a era da fusão. Diante dessa ideia emocionante, os experimentos de extração e fusão de genes começou a se desenrolar, como foi dito antes, desde que seja o experimento que Li Ning quer fazer. Não importa o que seja, eles o apoiarão. Então, rapidamente, a maioria dos animais vivos foram enviados através do reino misterioso e, em seguida, através da máquina, sob a orientação de Li Ning. Os genes foram extraídos, em seguida, iniciou-se a fusão de genes da mesma categoria. Afinal, no começo, porque eles queriam que todos os genes fossem fundidos em grande escala, era preciso primeiro que todas as categorias extração e fusão de genes de alta qualidade biológica, aguardando todas as principais categorias de extração e fusão de genes concluídas, confirmando que não há efeitos colaterais após o aparecimento. Só então todas as categorias de genes são fundidas, embora isso pareça muito simples. Mas a quantidade de trabalho para fazê-lo é muito grande, mesmo que Li Ning tenha gasto muitos pesquisadores para experimentar juntos, mas cada vez, nos genes fundidos. Adicionar genes de fusão estenderá mudanças infinitas, como um programador está corrigindo um bug, cada vez que um efeito colateral da fusão genética é descoberto. E o reparo e a melhoria subsequentes, mas novas soluções serão encontradas ao fundir novamente. Isso aumentou muito o número de experimentos, mesmo com Li Ning ao lado, ajudando a resolver, mas este tipo de coisa não é facilmente resolvido por um bom cérebro. Afinal, cada vez que a fusão genética é aumentada, é como empilhar areia. Empilhar em uma montanha de pedras. O tempo voa e 3 meses se passam. Li Ning franziu a testa ao olhar para a amostra de gene fundida preliminarmente à sua frente. Por causa dele, resolver vários efeitos colaterais não levou muito tempo. Mas, apesar disso, em 3 meses eles fundiram apenas 6 categorias de genomas, que são a reação, agilidade, nervos motores e outras sequências de fusão de genes de felinos. Sequência de fusão de genes de olfato, resistência, 5 sentidos, etc. de caninos, pulmões de animais aquáticos. E filtragem de respiração subaquática, resistência ao frio, resistência a altas temperaturas e outras sequências de fusão de genes, concha de animais e insetos. Sequências de fusão de genes de defesa, etc. e várias sequências de fusão de genes de animais regenerativos. Finalmente, existem várias sequências de fusão de genes de animais especiais, como a mudança de cor do camaleão, consumo lento de tartarugas, geração de eletricidade de enguias elétricas. Se esses genes puderem ser todos fundidos no corpo original sem efeitos colaterais, sem mencionar as vantagens de outros genes, apenas as células regenerativas de vários organismos, juntamente com o consumo lento da tartaruga, pode prolongar muito a vida humana. Pensando nisso, Li Ning mais uma vez se animou. 12 pontos de espírito. O que ele vai fazer a seguir é fundir essas 6 sequências de genes. Integração completa. Confirmado que não há efeitos colaterais. Implante diretamente no corpo. Meio ano se passou num piscar de olhos, apesar de no final restarem apenas 6 fusões de genes. Mas como muita energia principal foi usada neles, qualquer destruição ou fusão será fatal. Então, o tempo gasto é o dobro do tempo gasto em todas as fusões de genes anteriores. Você tem que saber, tem um plugin difícil. Ainda assim, levou tanto tempo para desenvolver. Se fosse outro gênio, talvez apenas a aparência de uma fusão de genes o levasse uma vida inteira para pensar e melhorar. Mas tudo vale a pena. Ele finalmente confiou em seu movimento de propriedade de material. E desenvolveu o topo do fundo genético de verdadeiros seres vivos globais. Olhando para o remédio à sua frente, Li Ning respirou fundo. Os 6 genes anteriores foram todos testados em ratos. Não há efeitos colaterais, porque foi especialmente selecionado. 6 fusões de genes foram resolvidas perfeitamente. Qualquer tipo de dano é uma pena. E muitos testes de alta pressão foram feitos. Este gene de fusão final é ainda melhor do que os 6 genes anteriores. Feitos coisas mais rigorosas. Não há problema algum. E a fusão completa de genes agora. Li Ning não usou ratos para experimentar. Primeiro porque, se um experimento genético deste nível fosse colocado em um rato, isso pode ter muitos significados. Porque se um rato puder fundir completamente essa fusão de genes, então um rato que é quase impossível de eliminar nasceu. Se ocorrer um acidente experimental,
Se esse rato genético escapar, será um golpe devastador para o mundo. E Li Ning não tem mais tempo livre para se preocupar em lidar com esses desastres. Seu tempo é mais valioso. Tem que ser usado em lugares mais preciosos. Então, depois de inúmeras deduções em vários Big Data, simulação e cálculos, e confirmou em experimentos não físicos seu final. Depois que esse tipo de droga genética não teve efeitos colaterais, ele se preparou para ser a primeira pessoa a comer um caranguejo. Ele não apenas tem confiança em seu próprio cálculo, mas também tem mais confiança em seu próprio vício em propriedades de materiais. Depois de respirar fundo, Li Ning acenou para o pesquisador do lado de fora da sala de isolamento. Então, ele injetou diretamente todo o agente genético em seu corpo. Assim que o agente genético foi injetado, Li Ning sentiu sangue em todo o seu corpo. Começou a ferver, e a velocidade dos batimentos cardíacos começou a acelerar rapidamente. Isso fez com que a temperatura corporal de Li Ning aumentasse rapidamente. Depois de observar o rápido aumento da temperatura corporal, os pesquisadores seguiram imediatamente as instruções de Li Ning e imediatamente resfriaram o laboratório. Quase num piscar de olhos, a temperatura do laboratório baixou e o cérebro de Li Ning também diminuiu com a temperatura. Tornou-se mais claro, e a percepção da situação no corpo tornou-se mais clara. Depois de dar instruções gestuais aos pesquisadores do lado de fora, Li Ning deitou-se diretamente no líquido medicinal que havia sido preparado. A seguir está uma longa batalha de fusão de genes. Porque no momento da injeção, o sistema imunológico do gene corporal lançará um ataque total ao gene fundido. O resultado é óbvio. A injeção é a morte. O primeiro passo do gene de fusão é enganar o sistema imunológico, fazendo com que ele pense que a injeção é uma vitamina que o corpo precisa. Cerca de 3 ou 4 horas depois, uma pessoa imersa no líquido medicinal, sentindo silenciosamente as mudanças em seu corpo, de repente sentou-se no líquido medicinal porque percebeu o mundo diante de seus olhos e ouvidos. O primeiro a sofrer é o olho. Agora sua visão não está mais limitado a um ângulo estreito, mas atingiu uma visão de 350 graus. Apenas a parte de trás de sua cabeça não pode ser vista diretamente por seus olhos agora. Essa visão é muito parecida com o Byakugan defeituoso em Naruto porque não há como ver através diretamente. Mas isso já excedeu a autoridade do limite humano, mas isso está longe. Não é o limite dos novos olhos porque Li Ning também adicionou muita outra autoridade. Genes de animais excelentes, tão longe, concentrados, coloridos. Superaram em muitos limites humanos e até superaram. Li Ning agora é uma coleção de todas as criaturas de destaque em poder na Terra. Neste momento, Li Ning cerrou os punhos com força, sentindo o poder jorrando constantemente de seu corpo. Uma sensação extremamente agradável invadiu meu coração, fazendo não poder deixar de rir para o céu. Finalmente entendo como se sentem os Super Saiyajins. Ha ha ha! A fusão genética foi um sucesso. O que devo fazer agora? Pensando nisso, Li Ning sentiu uma solidão no topo, e naquele momento, o telefone que estava silencioso há muito tempo, de repente tocou. Ele olhou para cima e viu que era seu celular. E não mostrava o número. Pelo local, não precisava pensar muito. Quem poderia ligar para o meu celular só pode ser aquele velho Zhan Vanji. Alô, sou eu. Zhan Vanji. A voz grossa de Zhan, chefe Zhan, veio. Minha fusão genética foi um sucesso. Sério? Que bom. Zhan Vanji do outro lado da linha ficou muito feliz, mas logo, a voz animada não durou nem 2 segundos. E ele se acalmou novamente. Pequeno Li, sobre a fusão genética. Deixaremos os pesquisadores continuarem pesquisando a fundo. Atualmente, há algo mais importante. Que pode precisar da sua ajuda. Pense em uma solução. Que coisa? Li Ning estava preocupado com o que estudar na próxima fase, já que é o chefe Zhan. Ligando pessoalmente para ele, então este assunto deve ser incomum. Temos no país Camelo. Direitos de exploração de petróleo em 50.000 km². Você deve se lembrar, certo? Claro que lembro. Li Ning pensou e adivinhou que o que estava por vir estaria relacionado à exploração de petróleo no país Camelo. Será que querem que eu pesquise uma nova tecnologia para extrair petróleo? Impossível. Um pequeno problema como este não precisaria de mim. Bem, hoje. A tarefa de exploração de petróleo estava indo bem, mas de repente apareceram. Grandes quantidades de monstros humanoides. Esses monstros simplesmente não são. Eles são 3 vezes maiores que os humanos nesta área. E não temem balas. Apenas algumas armas grandes podem causar dano a eles.
Como estão as baixas? A preocupação de Li Ning era: quase todos morreram. Apenas uma criança chamada Lin Linlan se escondeu na areia, e o oponente usou um PAM antecipadamente. Ou seja, uma bomba eletromagnética, destruindo todas as ruínas que poderiam registrar informações da cena. Claramente, há um traidor interno, caso contrário, nossas forças de reforço subsequentes. Encontramos a criança sobrevivente, temo que o que aconteceu hoje seja difícil de investigar. Li Ning acariciou o queixo pensativo por um momento e perguntou: e as regiões e países vizinhos? Por que o pessoal enviado são todos elites nacionais e jovens talentos? É uma perda enorme para a China morrerem tão inocentemente. Só o nosso pessoal foi atacado? A infraestrutura também foi toda destruída. Ao ouvir isso, a expressão de Li Ning tornou-se mais séria. Como poderia acontecer esse tipo de coisa com uma exploração de petróleo tão boa, e isso só aconteceu na área de exploração da China? Obviamente, esta é uma força inimiga. Destruição direcionada. Então, você está pensando? Li Ning perguntou hesitante. Zhao Wang não demonstrou emoção e apresentou diretamente sua esperança. Camarada Li. Espero que você possa pensar em uma maneira. Ouvimos sua inteligência. Mesmo que não consiga pesquisar uma maneira de lidar com esse tipo de monstro. Espero que você possa dar algumas sugestões construtivas. Sugestões para evitar o ataque desse tipo de monstro. Porque agora mesmo, o nosso na África. O campo experimental também foi atacado, perdendo dezenas de talentos agrícolas. Chefe, o que você está dizendo? Você não acredita na minha força? Ei, Xiao Li, não tenham medo de pedir demais? Você já contribuiu o suficiente para o nosso país. Quanto o reino suspenso ganhou para o país em 2 anos? Quanto aumentou a força? Como nós, velhos, podemos ter a coragem de pedir que você faça alguma coisa? Não, chefe, você é muito gentil em dizer isso, mas você não sabe. Eu realmente tenho uma maneira agora de resolver nosso entusiasmo. Sério? Zhao Wang do outro lado do telefone estava tremendo um pouco porque estava muito animado. Afinal, o talento pode estar em um determinado aspecto. Fazer construção já é raro em 100 anos. E quem diria que Li Ning pode criar milagres repetidas vezes e resolver um problema após o outro? Que método! Li Ning olhou para seu corpo comparável ao do Capitão América da Marvel. Com confiança, ele disse: use a fusão de genes para criar um soro super. Eu quero construir um exército super pertencente à China. Steve Rogers. O Capitão América, um dos membros fundadores dos Vingadores, é também o herói mais famoso da Marvel. Com inúmeros feitos gloriosos. Ele pode até lutar de igual para igual com o Homem-Aranha, e no exército ele seria uma base de 1 bilhão. Mas quando ele aparece, não é só branco, como seu corpo está em péssimo estado. Seu corpo está em péssimo estado. De acordo com o relatório médico, o Capitão América sofria de escarlatina, febre, reumatismo, doença cardíaca, pressão alta e outras doenças. Sobreviver é uma bênção de Deus. Mas quando o Capitão América injetou o soro do supersoldado, seu corpo passou por mudanças drásticas, evoluindo diretamente de um palito para um fisiculturista campeão de musculação. De acordo com o cenário nos quadrinhos, o soro do supersoldado não só pode aumentar a força do Capitão América, velocidade, reflexos e outras qualidades físicas em todos os aspectos, mas também permite que o Capitão América tenha a capacidade de metabolizar as substâncias que causam fadiga em seu corpo. Então a frase famosa do Capitão América, eu posso fazer isso o dia todo, não é apenas conversa fiada. Se o Capitão América não puder ser derrotado rapidamente, ele pode lutar continuamente sem se cansar por um longo tempo. E o que Li Ning queria era criar uma tropa especial artificial. Capitão América. Depois de ouvir o plano de Li Ning, Zhao Wang hesitou por um momento. E não concordou imediatamente. Ele também sabia um pouco sobre modificação genética. Nos últimos anos, o plano de supersoldados do país também está em andamento simultaneamente. Mas o efeito não é muito ideal, especialmente a fase de experimentação humana, que ainda está em seus estágios iniciais. Os receptores adultos sempre tiveram vários tipos de rejeição, mas experimentos genéticos, como amostras experimentais. Então, nos últimos anos, o plano de supersoldados está travado no progresso. Pensando nisso, Zhao Wang perguntou com muita cautela. Pequeno Li, você tem certeza de que o soro super está seguro? Afinal, essa coisa de modificação genética é relativamente perigosa.
E não podemos realizar imediatamente experimentos humanos sem completar os 3 testes de fase. Se fosse outra pessoa, talvez não. Mas eu, Li Ming, devo conseguir. Li Ming percebeu a hesitação e a preocupação do chefe. Mas ele não estava impaciente, ao contrário, respeitava ainda mais Zhang Vanji, que sempre mantinha o povo em seu coração. Uma mão tão responsável é uma boa mão, uma mão experiente. Pode confiar em mim 100%. Agora mesmo, eu já completei em meu corpo a modificação genética. Bem-sucedida. Ao ouvir essa frase, a primeira reação de Zhang Vanji não foi excitação, mas preocupação e carinho. Você está realmente bem. Seu tolo, fazer experimentos em humanos, mesmo que fosse com meu corpo, tudo bem. Como você pode brincar com seu próprio corpo? Deveria ter começado com experimentos em animais primeiro. Que não se repita. Eu preciso te arranjar um secretário pessoal, para que você não faça mais coisas assim, brincando com seu próprio corpo. Li Ming do outro lado do telefone, ouvindo a mensagem, mas sorriu alegremente para ele. Desde que viajei para este mundo, de qualquer forma, este experimento foi muito bem sucedido, não foi? Realmente não sei o que fazer com você, garoto. O velho chefe do outro lado da linha balançou a cabeça e suspirou. Li Ming aproveitou a oportunidade para propor o plano de construção de um exército super, e a parte mais importante necessária. Para construir um exército super, excelentes soldados são indispensáveis. O soro do meu lado será ainda mais aprimorado, e do seu lado, você precisa escolher mais pessoas no exército. A aptidão física é secundária, o principal é a resiliência e a coragem, e a chave é a bondade. Depois de dizer isso, Li Ming não se esqueceu de enfatizar e complementar. Velho chefe, por favor, lembre-se, a mente e a qualidade moral são as mais importantes. A aptidão física não é excelente, realmente não importa, porque este soro super que eu desenvolvi amplificará a bondade no coração das pessoas. Se as pessoas escolhidas não forem firmes e gentis, é muito provável que criem um super monstro. Ao dizer isso, Zhang Vanji imediatamente colocou o lembrete anterior em seu coração. Se não fosse pelo lembrete de Li Ming, eu realmente teria ignorado essa condição importante. E escolhido os soldados que ganharam a competição militar de todo o exército. Bem, eu me lembro. Então, quantos você precisa? Claro, quanto mais, melhor, mas eu estimo que em pouco tempo. Selecione os adequados e de alma pura. Primeiro, selecione uma equipe hoje e envie o primeiro lote amanhã. Não é que Li Ming não confie nos militares de seu país, mas esta condição é realmente muito rigorosa. Afinal, apenas uma pessoa como essa aparece em todo o quartel. Neste momento, Li Ming de repente percebeu que não havia sinais de dano. Não pude deixar de me sentir um pouco orgulhoso. Haha, parece que sou mesmo que cada equipe. Um em cada 10.000 talentos excelentes. Seria ainda mais legal se eu tivesse um escudo de Vibranium. De repente, Li Ming teve um lampejo de inspiração. Ah, certo, depois de construir um exército super, ainda falta o mais importante. Arma prática. O velho chefe também mencionou agora há pouco que apenas armas pesadas de grande porte podem causar danos. O escudo de Vibranium é a arma mais adequada. Depois de desligar o telefone, Li Ming começou a trabalhar para melhorar a tecnologia de fusão genética, criando um soro super mais poderoso, enquanto coletava informações audiovisuais e textuais para construir o escudo de Vibranium. Mas se você quer compreender com sucesso o método de construção do escudo de Vibranium, como usar os recursos existentes, criar Vibranium ainda levará muito tempo, mas a boa notícia é que em menos de um dia, inspirado no Homem-Aranha original, como Peter Parker, Li Ming adicionou o senso de poder da aranha à versão inicial do soro genético, e o poder de destacar a teia de aranha na área do pulso. O efeito da primeira geração de soro só pode criar um lote de super soldados. Mesmo em casos de extrema raiva, o limite superior de força é de apenas 5 toneladas, que é basicamente igual à força do Capitão América. Não há problema em puxar um helicóptero com as próprias mãos, mas se você quiser lutar contra aqueles monstros que atacam os campos de petróleo, ainda há poucas chances de vitória. Afinal, aqueles monstros só podem ser feridos por armas pesadas. Um soco de 5 toneladas de força só pode causar leves arranhões, mas o soro de segunda geração que combina o poder da aranha barata é muito diferente. A estimativa inicial é que a força de um soco em um estado normal esteja em torno de 10 a 20 toneladas.
E quando o potencial é totalmente explorado, o limite superior de força de um único corpo será multiplicado por 10. A força de um soco atingirá impressionantes 50 toneladas. Não é certo que ele possa perfurar a torre ou a blindagem frontal de um veículo de combate de infantaria comum, mas ele pode perfurar a blindagem lateral. Não deve haver problema, se combinado com um escudo chocante pequeno ferro como lama. Provavelmente só o Hulk conseguiria sair vivo. Cada par de miçangas da família Xia. Eu sou um gênio. Mal posso esperar para injetar a super seruma de segunda geração em mim. Após meia hora de adaptação, ele correu imediatamente para o laboratório para começar os testes. Os membros da equipe do laboratório viram Li Ning à primeira vista. Com o rosto cheio de choque, porque ainda ontem, Li Ning era um estudante com uma figura relativamente magra, mas em apenas um dia, ele se tornou alto e poderoso. Um homem perfeito, cheio de sol e vitalidade. Cada movimento. Irradia inacreditavelmente. Oh meu Deus, como seu corpo ficou tão perfeito! Uma pesquisadora não resistiu e tocou o peitoral saliente de Li Ning. Li Ning não se esquivou e disse com muito orgulho os resultados de sua pesquisa. A fusão genética foi bem sucedida. Eu combinei as vantagens de várias criaturas para criar um super seruma. Eu injetei em mim mesmo primeiro. O experimento foi um sucesso. Ouvindo isso, os experimentos e pesquisadores presentes ficaram maravilhados com o chinês de Li Ning. Oh meu Deus, Li Ning realmente fez um avanço em uma nova tecnologia. Eu pensei que meu professor era o teto da pesquisa na área da genética, mas agora aparece. Li Ning cuspiu os resíduos. O que é ser um gênio? Isso é um gênio. Eu me pergunto se existe um soro para melhorar a inteligência. Não posso me tornar Li Ning. Eu ficaria satisfeito com um pouco da sabedoria dele. Muitas dessas pessoas ainda permanecem no laboratório do Reino Profundo. Li Ning realmente fez um avanço em uma nova dificuldade acadêmica. E completou a fase experimental. Essa sabedoria e coragem são realmente de tirar o fôlego. Neste momento, Li Ning não estava com vontade de se importar com a discussão do público. Haverá muito tempo no futuro para desfrutar do patrocínio do mundo. O mais importante agora é registrar os dados rapidamente, porque já me elevei ao estado perfeito. Portanto, não há muito espaço para ser uma de segunda geração melhorar a forma física. Querendo verificar. O sucesso do soro de segunda geração só é conhecido através de experimentos. Todos liguem os instrumentos e comecem a registrar os efeitos de aprimoramento trazidos pelo super soro. Amanhã de manhã, um grande número de soldados começará a ser injetado com um super soro. Devemos, para o país, construir um super exército que chocará o mundo. Hong Gogu abaldeu a Li Ning. O antigo laboratório era o Laboratório de Tecnologia Espacial, fundado no século passado. A primeira bomba de cogumelo e a bomba solar foram daqui, no centro de treinamento. Depois que Li Ning explicou os arranjos para todos, ele mergulhou na segunda maior centrífuga do mundo. Quanto à maior centrífuga, ela é armazenada na base de treinamento aeroespacial para pilotos. E os astronautas da sala entraram na centrífuga para confirmar se o estado era bom. Bom, Li Ning, que já havia injetado o super soro de segunda geração. Primeiro, quero testar a força atual do meu corpo como guerreiro. Primeiro, devemos resistir à pressão para resolver melhor, e especialmente para astronautas. A centrífuga construída para adaptar a aceleração é a verificação. Li Ning tem grande confiança em seu corpo. Li Ning entrou em Iki. Não apenas recusou equipamentos de proteção, mas até solicitou diretamente uma carga de 10G. Comece um aumento de cada vez. Prepare-se para registrar os dados. Vou começar. Assim que essas palavras foram ditas, eles estavam discutindo animadamente sobre o super soro. Os pesquisadores ficaram em silêncio. Tem que saber. Mesmo os melhores astronautas só conseguem suportar uma sobrecarga de 10G. E Li Ning realmente pediu para não usar nenhum equipamento de proteção e começar o experimento com uma carga de 10G. Comece o experimento. Então ninguém se atreveu a iniciar Iki. Com medo de machucar os talentos nacionais, os experimentadores pensaram que Li Ning não entendia o conhecimento básico de aeroespacial. Abra rapidamente o microfone e sente-se no centrífuga, Li Ning explicou. Senhor, preciso lembrá-lo de que o limite das pessoas comuns é cerca de 4G. Por exemplo, andar em uma montanha-russa experimentará uma aceleração gravitacional de cerca de 3G. Se atingir 4G, pode até causar desmaios parciais. Você sabe disso? Sei. Li Ning respondeu calmamente, vendo que sua explicação era inútil.
o técnico de laboratório só podia dissuadir. Senhor, começar diretamente de 10G sem nenhum equipamento de proteção não só causará sequelas muito graves, mas também pode haver risco de vida. Acreditamos que seu soro super certamente foi bem sucedido. Mas, antes que o técnico de laboratório terminasse de falar, Li Ning sorriu e ergueu a mão para interromper. Ok, não se preocupe, eu sei de tudo isso. Pode começar diretamente, não vou brincar com minha vida. Se algo acontecer, eu serei responsável. Mas mesmo que Li Ning tenha dito isso, ainda assim, ninguém se atreveu a pressionar o botão de início. Todos olham para mim, eu olho para você. A atmosfera caiu novamente em... A garantia que Li Ning deu, mesmo que Li Ning tenha dito que ele pode ser responsabilizado por qualquer coisa que aconteça. Mas se algo acontecer, a perda resultante será incalculável. Independentemente de buscar ou não responsabilidade, isso é muito arriscado. Vendo a atmosfera tão tensa, Li Ning também sabia que não podia forçar as pessoas a fazer o que não queriam, então ele só podia ceder. Ok, então comece com 4G e aumente gradualmente. Se houver algo errado, vocês podem parar. Com a concessão de Li Ning, todos os presentes finalmente respiraram aliviados. Ok, então prepare-se. Após uma contagem regressiva de 3, o experimento começará. Li Ning assentiu. 3, 2, 1, iniciar. Uma sensação como andar em uma montanha-russa invadiu a mente de Li Ning, mas rapidamente, aquela forte sensação de pressão também se dissipou. Surpreendentemente, o corpo estava se adaptando ativamente a essa intensidade. O efeito do soro começou a aparecer gradualmente. 5G, disse Li Ning calmamente. E com a queda de sua voz, a velocidade da centrífuga também estava aumentando lentamente. A inércia é inevitável, então sempre que a velocidade da centrífuga aumenta, Li Ning sente mais ou menos alguma pressão. Mas este é o soro super da segunda geração, perfeitamente combinado com o Capitão América. Então a velocidade da centrífuga logo chegou a 10G. Neste momento, Li Ning na tela ainda estava olhando para a câmera calmamente, mas a equipe da bancada já estava com medo de dobrar. Meu Deus, o Sr. Li Ning não tem nenhuma normalidade. E não sentiu nenhuma dificuldade em respirar ou outras sensações negativas. O pulso, a pressão arterial e a frequência cardíaca são os mesmos de quando ele entrou na centrífuga. Estou quase suspeitando, esse cara, isso ainda é humano? Esta é a direção da evolução humana. Eu sabia que ainda há muito potencial no corpo humano que não foi descoberto. Continuar aumentando? Antes que o experimentador terminasse de perguntar, Li Ning já havia começado a insistir. Acelere o processo. Devemos registrar rapidamente vários dados para ver as deficiências do soro. Amanhã também precisamos injetar o super soro nos guerreiros que estão chegando. Vendo Li Ning falar calmamente mesmo sob uma carga de 10G, a equipe de experimentação não tinha mais preocupações desnecessárias e começou a acelerar. Aumente a carga na centrífuga. A velocidade da centrífuga logo aumentou para 30G. Li Ning ainda consegue permanecer acordado e se comunicar normalmente. Você deve saber que, mesmo os pilotos recordistas mundiais, pilotos treinados, a carga mecânica máxima que podem suportar é apenas 17G. Mas o fundador do recorde mundial durou apenas 1 minuto. Mas até agora, Li Ning suportou uma aceleração de 30G por 20 minutos inteiros. Continue aumentando a velocidade. Diante da insistência de Li Ning na tela, a equipe de experimentação enxugou o suor de suas testas e tirou os óculos e disse envergonhado: Não, Sr. Li Ning. Este é o limite da centrífuga. Se você quiser uma aceleração maior, você tem que ir para a base de treinamento aeroespacial. Originalmente pensei que finalmente experimentaria a emoção de andar em uma montanha-russa, mas descobri que eram 30G. Já era o limite da máquina offline. Li Ning só podia terminar o experimento sobre a injeção do soro de super soldado de segunda geração. O experimento sobre a força física. Bem, então que seja assim por enquanto. Registre bem os dados, desligue os equipamentos, vamos começar a testar e registrar outros dados. Em seguida, um grupo de pesquisadores seguiram Li Ning para testar velocidade e resistência, e após registrar os dados do experimento, finalmente chegou o teste de força mais crucial. Esta também é a parte que Li Ning mais se importa, porque somente com força suficientemente grande é que se pode demonstrar de forma mais concreta o sucesso do soro de super soldado. O quê? Não há experiência de teste de força para pilotos? Ao ouvir esta notícia,
Li Ning ficou muito desapontado. O teste de força é o teste que ele mais valoriza. Também é a segunda geração do soro. A melhor prova de sucesso. Mas, depois de muito calcular, não esperava que a poderosa base experimental não tivesse um lugar para testar e registrar dados de força. Que absurdo! Senhor Li Ning, toda a base experimental só tem equipamentos básicos de treinamento de força, como treinamento com pesos e treinamento de resistência. Você pode tentar primeiro na academia. Ao ouvir esta sugestão, Li Ning acenou com a mão. Equipamentos de ginástica comuns. Como podem testar dados reais? Não, os dados do experimento devem ser precisos. Isto não é apenas ser responsável pela ciência, mas também pelos soldados que virão amanhã para participar do experimento. Esses pesquisadores não conhecem o poder do soro. Ele pode entender, mas ele mesmo sabe claramente a força trazida pelo soro de segunda geração, cerca de 20 toneladas de força normal, e cerca de 50 toneladas de força explosiva máxima. Mesmo que a dádiva trazida pelo soro também seja uma super bomba que pode explodir a qualquer momento. Se não for possível registrar esses dados com antecedência e criar um método de treinamento sistemático, então, depois que os novatos acordarem após a primeira injeção do soro, danificar os equipamentos do experimento é um assunto menor. Se causar explosões e baixas acidentais, o problema será grande. O Homem-Aranha é um bom exemplo. Na primeira vez que despertou seus poderes, quase demoliu sua casa. Sem mencionar que o soro de segunda geração que ele desenvolveu é um soro de super soldado que combina as vantagens de dois super-heróis. As habilidades trazidas pelo soro de super soldado são além da sua imaginação. Eu também passei uma manhã inteira testando para controlar melhor seus poderes, mas Li Ning foi muito abstrato, e alguns pesquisadores ainda não entenderam. Após um momento de silêncio, Li Ning de repente pensou em um método. Que tal fazermos assim? O antigo dispositivo para testar a tração da aeronave, a base deve ter, certo? Sim. Meia hora depois, Zhao Jiango, o gerente do armazém, cheio de tropeços e cabelos grisalhos, correu lentamente para o campo de testes. Porque nessas meia hora, o armazém estava quase cheio de equipamentos antigos descartados. E ele não acreditava nas explicações dadas por esses jovens, um velho pesquisador que está quase 10 anos aposentado. Insiste que foi o uso bruto dos instrumentos por esses jovens que causou os danos. Até suspeita que alguém danificou deliberadamente esses instrumentos por vingança. Esses instrumentos. No coração deste velho pesquisador, eles são como camaradas de armas que passaram pelos tempos mais difíceis juntos. No futuro, todos serão relíquias culturais exibidas no Museu Nacional, e ele absolutamente não permitirá que ninguém os trate com grosseria. Propriedade do Estado, não me arraste. Como alguém poderia puxar um testador de tração à mão? Esse é um instrumento que nem mesmo um caça de terceira geração consegue quebrar. Parem de me enganar com essas mentiras descabidas. Se alguém estiver me enganando, acredite ou não, vou atirar na sua orelha. Diante de Zhao Jiango, que estava furioso, os jovens pesquisadores que gastaram saliva não tiveram escolha a não ser contar um pouco mais da verdade. Tio Zhao, nós realmente não estamos mentindo para você. E o Sr. Li Ning, ele ainda está continuando a fazer experimentos agora, pode não ser conveniente vê-lo. Ei, tio Zhao, você não pode entrar pelo portão leste. O velho Zhao sacudiu a mão deles e xingou com raiva. Bah, quando nossa base teve uma figura assim. Como eu não sei? Ele quer usar qual instrumento, então ele pode usar qual instrumento? Alguém perguntou ao velho Zhao, essa instrução para controlar o direito de usar o instrumento? Todos os funcionários e recursos da base de testes estão sob o comando do Sr. Li Ning. Zhan, controlando. Ouvindo este nome, fora do portão do campo de testes, Zhao Jiango finalmente apontou a causa, mas os gritos vindos de dentro do portão ainda o fizeram não conseguir conter a raiva em seu coração. Abriu a porta, mas assim que a porta foi aberta, um gigante voou em uma velocidade muito superior à velocidade do som. Tio Zhao, cuidado! No momento em que viu o objeto desconhecido voando, os jovens que estavam dos dois lados reagiram rapidamente, subconscientemente, derrubaram Tio Zhao, que estava parado ali. No momento em que os objetos estavam prestes a transformar os três em purê de carne, eles de repente deram uma guinada e voaram de volta para o ponto de partida. Quem está parado no portão leste? Ali é o campo de tiro. Não foi dito para não vir de lá? A repreensão de Li Ning foi muito alta, afinal, uma vez que um acidente de segurança é causado
Quase tive que explicar com uma palma da mão. Se não fosse minha teia de aranha muito resistente, quase teria havido uma fatalidade. Tantas experiências, não fizeram seu coração acelerar. Muita raiva, mas naquele momento, o instrumento mostrou sua frequência cardíaca. Saltou para 150. Desculpe, senhor, é problema nosso. Quando terminarmos a experiência hoje, seremos punidos. Os dois jovens admitiram seus erros ativamente. A coluna reta completou 90 graus. É remorso e respeito por Li Ning. Não é problema deles, é problema do velho Zhao. Cada um assume a responsabilidade por suas ações. Fui eu quem insistiu em vir por aqui. Se acontecer alguma coisa, puna este velho. Você, Li Ning se aproximou arrastando o equipamento descartado. Parecia que nunca tinha visto essa pessoa na base. Mas vendo esses jovens, eles são muito respeitosos. Meu nome é Zhao Jiango. Sou apenas um zelador de armazém. Quanto mais Li Ning se aproximava, os olhos solenes de Zhao Jiango ficou maior porque ele viu que essa pessoa estava realmente usando um fio branco para arrastar dezenas de toneladas de equipamento. Você está fazendo treinamento de força? Não há nada útil na base, então vou usar este equipamento recém-sucateado para praticar primeiro. Zhao Jiango ainda estava imerso em choque, incapaz de se libertar. Li Ning viu o velho. Parecia estar assustado com sua aparência, então ele desistiu. Ele não queria punir um veterano. Antes de sair, ele de repente pensou na identidade do velho. Ouvindo a pergunta de Li Ning, Zhao Jiango finalmente voltou a si. O que você disse? Então Li Ning repetiu a pergunta anterior. Zhao Jiango franziu a testa e pensou. De repente, ele se lembrou de um objeto antigo. Não diga, é realmente interessante. Mas é um grandão. Desde que a base foi construída, ele está no quintal. Como é pesado demais para cavar, ele é usado como uma montanha falsa ali. Ah, essa coisa. Li Ning de repente se interessou e perguntou às pessoas ao lado, mas esses pesquisadores são todos jovens e não sabem disso, apenas o velho Zhao respondeu. Sim, o solo embaixo está solto, assustador, obviamente do tamanho de uma frente de caminhão, mas pesa cerca de 60 toneladas. Muitas pessoas viram e disseram que era um meteoro do céu, mas nenhuma pesquisa descobriu do que é feito. A geração mais jovem não sabe, pensa que é uma rochosa falsa, me leve para ver rapidamente. O velho Zhao estava muito lento para liderar o caminho, então Li Ning carregou o velho Zhao rapidamente em direção ao quintal. A distância que uma pessoa normal percorre em 20 minutos, Li Ning percorreu em 3 minutos. Pequeno Li, esse físico é bom. É uma pena não se alistar no exército. Li Ning não respondeu, porque ele viu. No momento em que viu esta grande pedra, ele caiu em êxtase. Jin, parabéns por encontrar Vibranium. Compreenda com sucesso a interpretação completa do método de aplicação do Vibranium, um meteoro que caiu do céu. É realmente Vibranium, um pedaço tão grande de Vibranium, se tudo puder ser transformado. Quantos escudos de Vibranium podem ser feitos, mesmo que 10 conjuntos de armaduras de batalha de Vibranium sejam feitos? Não é um sonho, desta vez encontrei um tesouro. Sem tempo para ser feliz. Em um instante, uma grande quantidade de informações inundou sua mente como uma maré, não apenas o fazendo esquecer de responder. Também se esqueceu de colocar Zhao Jiango atrás dele. Pequeno Li, o que há de errado? A anormalidade de Li Ning fez Zhao Jiango perceber algo errado, então ele estendeu a mão. O ombro de Li Ning, pequeno Li, com esse tapa, Li Ning, que estava imerso no conhecimento, finalmente. Li Ning, que estava inextricavelmente ligado, virou-se, de repente obteve Vibranium. E compreendeu o método de fabricar escudos de Vibranium, ele não pôde deixar de sorrir e disse. Tio Zhao, boas notícias, você fez um grande trabalho. O velho Zhao parecia confuso sobre o que estava acontecendo, ele não foi processado por invadir o campo de tiro agora, então por que ele foi carregado para uma viagem? Ainda está contribuindo? Li Ning não explicou muito e imediatamente carregou o tio Zhao. Voltou para o campo experimental e começou a trabalhar no estudo da adaptabilidade da fabricação de escudos de Vibranium. Primeiro grupo, organize os dados medidos hoje e crie um método de treinamento que se adapte a um super-exército. Eles devem dominar esse poder no menor tempo possível, a segurança atual da propriedade nacional e a segurança pessoal dos cidadãos foram extremamente ameaçadas. O exército de super soldados injetados com o soro de segunda geração precisa começar o treinamento de combate imediatamente, caso contrário, o que será danificado?
Não será apenas o selo de 50 mil metros quadrados, mas também esses 9,6 milhões de quilômetros quadrados de terra podem ser seriamente ameaçados. Segundo grupo, contate o Departamento de Indústria Pesada e vá para a fundição militar mais próxima. Assim que Li Ning saiu do carro, viu o responsável pela fundição, um homem alto e forte vestindo uma camisa verde militar, com pele escura. Olá, Sr. Li Ning, admirei seu nome por muito tempo. A temperatura na fundição é extremamente alta. Muitas pessoas estão sem camisa, e até mesmo alguns jovens pesquisadores que entraram com Li Ning estavam constantemente enxugando o suor de suas testas, mas Li Ning não apenas não desabotoou sua roupa, mas nem sequer suou uma gota. A terrível capacidade de adaptação do soro de super soldado é evidente. Eu sou o responsável pela fundição, Liu Dapao. Você pode me chamar de Daliu. O responsável pela fundição estendeu a mão e apertou calorosamente a mão de Li Ning. Olá, camarada Daliu. Tenho uma matéria-prima metálica muito importante que precisa ser fundida. Quanto tempo você acha que vai demorar? Liu Dapao olhou para aquela pedra acinzentada e reconheceu imediatamente que era o jardim ornamental da base experimental. Afinal, este é a fábrica militar mais próxima da base experimental, e há muita comunicação entre os dois lados. Eles costumam se visitar. Ele não respondeu diretamente à pergunta de Li Ning, mas perguntou: este não é o jardim ornamental da base? Li Ning disse que queria derretê-lo, mas a tecnologia da época era muito trabalhosa para transportar, então nunca foi derretido. Por que você de repente quer derreter este belo jardim ornamental? Li Ning não explicou, mas disse diretamente: desculpe, camarada Daliu, isso envolve segredos. Preciso derreter imediatamente esta matéria-prima metálica. Ao ouvir o que Li Ning disse, Liu Dapao recolheu o sorriso em seu rosto, e então rapidamente ligou o rádio e começou a dar ordens. Atenção a todos, entre no estado de prontidão de 4º nível, para que o pessoal de plantão se reúna aqui comigo urgentemente. Comecem a pré-aquecer o forno número 7. Atenção, isto não é um exercício. Atenção, isto não é um simulado. Entrando em estado de prontidão de nível 4, toda a fundição começa a piscar imediatamente luzes de advertência laranjas. Todos os funcionários de plantão agiram rapidamente e imediatamente vestiram seus uniformes militares e vários equipamentos. Várias equipes se reuniram rapidamente. Em menos de 3 minutos, o pessoal responsável pela fundição do vibranium bruto terminou a reunião na frente de Li Ning, vestido ordenadamente. Vendo que até os militares da usina siderúrgica tinham um alto nível de capacidade militar, Li Ning ficou profundamente aliviado. Após a implantação, Liu Fan ficou em sentido. Pessoal da fundição, todos devem prestar atenção à segurança da produção. Liu Fan saudou novamente. Por favor, fique tranquilo, senhor. Os soldados reunidos saudaram em resposta e gritaram em voz alta: por favor, fique tranquilo, senhor. Li Ning assentiu, determinado a maximizar o uso do vibranium refinado. O trabalho de fundição está em pleno andamento. 1 hora passou rapidamente. Através dos esforços incessantes dos trabalhadores industriais e militares da fundição, finalmente removemos as impurezas redundantes e obtivemos o metal vibranium. Este é um dos materiais mais duros do universo Marvel, em termos de dureza da própria Liga. É superado apenas pelas garras de adamantium de Wolverine, e por causa de suas excelentes propriedades de absorção de energia cinética. É destemido em termos de defesa. A estrutura molecular relativamente proibida é extremamente especial, tornando-o quase indestrutível e quase não condutor de calor e eletricidade. Por isso também pode absorver calor, energia e energia cinética. Se fosse transformado em um traje de batalha, para não mencionar balas, nem mesmo balas perfurantes poderiam penetrá-lo. Mesmo que esses monstros apareçam novamente, eles podem até ser isentos da defesa dos guerreiros. Tão resistente como sempre. Li Ning olhou para o vibranium refinado sob seus pés, hesitando se deveria forjar um escudo ou um traje como o Pantera Negra. Neste momento, Liu Fan, encharcado de suor, correu de repente para perguntar: Senhor Li Ning, as impurezas redundantes no fundo da caldeira precisam ser armazenadas? Antes da fundição, Li Ning havia dito a Liu Fan que esta era uma operação secreta. De acordo com os regulamentos de confidencialidade, mesmo os resíduos de material refinado pertencem a segredos de Estado e não podem ser descartados casualmente. Mas como descartá-los? Ainda precisa do responsável, ou seja, da opinião de Li Ning.
Li Ning originalmente queria que Liu Fan simplesmente descartasse essas revistas, afinal, o que ele queria era choque, mas de repente pensou que choque não tem características particularmente pesadas, mas é excepcionalmente leve e tem extrema maleabilidade. Mas esta pedra bruta é extraordinariamente pesada, então o problema deve estar nessas revistas descartadas, capazes de se entrelaçar com o choque. As revistas de metal misturadas não são absolutamente simples. Ele estudou por vários dias o método de fabricação de escudos de choque, mas não conseguiu entender. Se não fosse por esta pedra bruta de choque, ele não conseguiria romper o ponto-chave da compreensão. Talvez essas revistas no futuro, as revistas restantes. Li Ning falou novamente e o interrompeu. Daliu, espere um momento. O que foi, senhor? Li Ning tirou do bolso um projeto há muito preparado e entregou. Molde de acordo com este modelo. Veja o formato redondo do escudo no projeto. E a estrela de 5 pontas no centro. Liu Fan assentiu pesadamente, um forte senso de missão subiu ao seu coração. Depois de saudar, ele disse em voz alta: garantido para completar a missão. Vá, deixe 20% do metal líquido, é o suficiente. Certifique-se de mantê-lo bem. Quando o laboratório de fundição da base experimental estiver construído, voltarei para pegar. Quanto tempo levará para ser concluído? Pode ser concluído esta noite e entregue na base amanhã. Li Ning desistiu do plano de criar uma armadura de choque flexível como a do Pantera Negra. E optou por criar escudos suficientes para os soldados usarem. Existem duas razões principais. A primeira é que, embora ele tenha os materiais mais importantes para construir a armadura do Pantera Negra, ele ainda carece de uma tecnologia importante, que é a nanotecnologia. Somente usando a tecnologia de montagem de nanorobos, a armadura pode ser transportada e usada para troca imediata. Se uma armadura integrada for criada, não apenas será difícil de vestir, mas também terá péssima respirabilidade e ocultação. Claro, uma armadura que cubra apenas abaixo do pescoço pode ser criada, mas este produto inacabado é simplesmente um desperdício de choque, mas em um curto período de tempo. Se ele quiser entender completamente a nanotecnologia, mesmo que tenha um talento de compreensão desafiador, ainda é um pouco difícil de conseguir. O segundo ponto é a ameaça dos monstros humanoides. Preciso fornecer aos soldados armas úteis o mais rápido possível, pois é muito provável que, após injetar o soro amanhã, não haja tempo suficiente para se familiarizar. O primeiro lote de guerreiros existia no coração de Li Ning ainda mais raro do que o choque. Olhando para os componentes de choque que estão prestes a ser transformados em escudos, Li Ning murmurou preocupado, esperando que aqueles monstros fossem honestos. Dê aos guerreiros um pouco mais de tempo para treinar. Neste momento, com a partida do povo de Li Ning, os soldados que estavam forjando escudos começaram a se comunicar. Que estranho! A temperatura necessária para refinar esta pilha de pedras quebradas é tão alta. Pedras comuns podem ser apreciadas pelo Sr. Li Ning? E isso não é pedra quebrada, é segredo de estado. Um escudo feito de pedra pode ser útil? Se pode resistir a um martelo é outra questão. Claro que sim. Devemos acreditar no Sr. Li Ning. Ele é o inventor de Xuanji. Sr. Li Ning? O quê? Ele é Li Ning? Porque é um pouco diferente do que eu vi na TV. Então ele é o inventor de Xuanji, deixando nosso país ganhar 50 mil metros quadrados de petróleo. Sr. Li Ning? O senhor é realmente altruísta e realmente contribuiu com uma tecnologia tão poderosa. Não diga que as pessoas merecem a palavra senhor. O que é um herói? Este é o verdadeiro herói. Por outro lado, Li Ning levou a revista selada de volta à base e entregou a vários departamentos para pesquisa conjunta. Espero que possamos descobrir as características dessa substância o mais rápido possível, enquanto eu mergulho no laboratório. Entrei no think tank da Bogia para coletar muitas informações sobre nanotecnologia e dados de pesquisa sobre robôs inteligentes, na esperança de entender a tecnologia de nanorobos o mais rápido possível. Não consegui dormir a noite toda. No dia seguinte, quando Zhang Wang ouviu dizer que Li Ning encontrou novos materiais para construir equipamentos, então ele foi dormir muito tarde, para não perturbar o descanso de Li Ning. Ele ligou especialmente depois das 10 horas. Ei, Xiaoli. Sou eu, Zhang Wanji, chefe Zhang. Bom dia. Já está tudo selecionado e pronto para injeção? Sim, na verdade, o primeiro grupo de soldados chegou às 8 da manhã.
Mas ouvi os técnicos da base dizerem que a luz do seu quarto ficou acesa a noite toda, e eles temiam que você estivesse dormindo muito tarde. Então, eu só queria deixar você dormir um pouco mais, sem interromper seu descanso. Palavras de Zhang Vanji. Li Ning ficou surpreso, não esperava que o tempo passasse tão rápido, então rapidamente abriu as cortinas e olhou. O sol está quase queimando a bunda. Abaixei a cabeça e olhei para a hora no relógio e imediatamente dei um tapa na minha cabeça. Ai, não prestei atenção na hora, já são 10 horas. O tempo passou muito rápido, mas o som que eu esperava nunca apareceu. Parece que ainda precisa ser como o amadurecido no universo semidimensional. Essa tecnologia de robôs, ainda faltam coisas importantes como os engine. Zhang Vanji ouviu que Li Ning parecia não ter dormido a noite toda e sentiu muita pena. Você não dormiu a noite toda, Li, não me culpe por ser prolixo. Os jovens devem prestar atenção à sua saúde, especialmente você, deve prestar mais atenção ao seu descanso. Não vou incomodá-lo primeiro, você pode dormir um pouco e eu estarei em Harbin à tarde. Não, o assunto dos super-soldados não pode ser atrasado. Cada minuto extra que eu durmo pode significar que o talento do nosso país perderá mais um. Não seja mais destruído, temendo que o velho líder não me deixe, Li Ning só pode continuar explicando. Além disso, depois de injetar o soro super, mesmo que eu fique sem dormir por 3 dias e 3 noites, não sentirei nenhum cansaço. Não se preocupe, líder, eu realmente não estou cansado. Eu vou descer para te encontrar agora. Onde você está? Já que Li Ning disse isso. Zhang Vanji não forçou mais. Ok, por causa da sua consciência. Não vou forçá-lo a descansar. Você desce primeiro para presidir o plano. Estou trazendo alguns caras velhos esperando por mim no campo de treinamento. Desligue o telefone. Li Ning rapidamente vestiu seu casaco. Partindo para o campo de treinamento, com a bênção do soro de Li Ning, correr é ainda mais rápido que o código. Zhang Vanji acabou de desligar o telefone quando ouviu a voz de Li Ning soar em seu ouvido. Velho líder, leve esses soldados para o experimento. O plano pode começar. Zhang Vanji pensou ter alucinado e levantou os olhos para ver. Li Ning no campo de treinamento era tão familiar, mas sua forma física havia aumentado vários tamanhos. Os músculos por todo o corpo também eram tão fortes quanto um homem de bronze, quase irreconhecíveis. Zhang Vanji pegou seus óculos de leitura incrédulo e os colocou, confirmando que não estava alucinando. Só então ele abriu a boca e perguntou suavemente, é Li Ning? Sim, sou eu, Li Ning. Como vocês podem ver, este é o efeito do soro super. Assim que essas palavras foram ditas, os líderes que estavam com Zhang Vanji imediatamente emitiram um suspiro incrível, e até mesmo um velho líder com um coração fraco imediatamente tomou pílulas para o coração. Além do choque, havia mais surpresa. Bom garoto, você. Quantas surpresas ainda não sei. Zhang Vanji deu um tapinha no ombro de Li Ning. Lágrimas de excitação involuntariamente brilharam em seus olhos turvos. 10h30 da manhã. Campo de treinamento. O plano para criar um super exército começa oficialmente. Pode começar.